Bom dia a todos e todas, bom dia. Nós vamos agora dar continuidade a Mateus, capítulo 4, né? E nós temos estudado esse evangelho, e já temos, nesses 4 capítulos, sido muito enriquecidos pela pessoa de Jesus. Não tem como você passar no evangelho, olhar para Jesus e não aprender de forma extraordinária. Não tem como isso não acontecer, né? Jesus, de fato, ele é surpreendente, ele é lindo, ele é perfeito, e ele é a maior referência que temos na vida, né? Então, vamos continuar esse estudo olhando para Jesus. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, não, mas em si, perdão, aqui, ó. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Então, você está anotando, anote aí que nós hoje vamos fazer Mateus 4:12, tá bom? Então, anote aí que nós estamos em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, João era o melhor amigo, né, de Jesus, o amigo do noivo, também era parente, né? Quando ele soube que João tinha sido preso, que estava ajudando a preparar o caminho, João preparou o caminho para Jesus. Quando isso aconteceu, ele foi para a região da Galileia, não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu, veja, gente, quem está anotando aí as profecias, para se cumprir, né? Eu já falei nos programas anteriores que o interesse de Mateus ao escrever o seu evangelho era divulgar que, de fato, Jesus era o Messias esperado. De fato, Jesus era o Yeshua. De fato, ele era o ungido que viria. Então, ele vai dizer para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon, terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do Rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos, o povo que vive na escuridão, verá uma forte luz. Que luz foi essa, né? A forte luz seria Jesus. E a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Então, havia uma profecia de Isaías, há muitos anos atrás, dizendo que a terra de Zebulon, terra de Naftali, receberia uma forte luz, que seria o próprio Jesus, tá bom? Então, ele disse, para cumprir a profecia de Isaías, ele não ficou em Nazaré, mas ele foi para Zebulon e foi para Naftali, para cumprir. Então, de novo, qual é o interesse de Mateus aqui? Provar que, de fato, Jesus é o Messias. Não precisamos esperar outro. Ele é, não precisa esperar outro. E a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, e esse aqui é um apontamento que eu preciso que vocês peguem. E, por favor, peguem com todo carinho e, se possível, até anotem. É importante que a gente entenda o que Jesus pregava, porque se a gente tem um evangelho de Jesus, eu tenho que carregar o que Jesus carregava. Eu não posso dizer que vivo o evangelho de Jesus e prego outras coisas que não é o que Jesus pregava. Então, o que Jesus pregava, eu preciso pregar. A verdade de Jesus precisa ser a minha verdade. E o que ele pregava? Arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, ele pregava o reino, ele falava do reino e ele pregava arrependimento. Então, duas coisas norteavam aqui a mensagem de Jesus: arrependimento e reino de Deus. Então, nós, como aqueles que enviam a mensagem, quando você for anunciar Jesus, a mensagem de Jesus, não pode faltar essas duas coisas, não pode faltar arrependimento e não pode faltar reino de Deus, né? Então, nós estamos vendo por aí, hoje, vários coaches surgindo, né? E esses coaches, eles vão pregar sobre 10 formas de você prosperar, 10 maneiras de você vencer na terra, 10 maneiras de você enriquecer como filho de Deus, e vão pregar sobre tantas coisas, e muitas vezes vão se distanciar da mensagem do evangelho de Jesus, né? O evangelho de Jesus está norteado em arrependimento e reino de Deus. E nós não podemos nos perder nisso, tá? A igreja de Jesus não pode se perder
desses dois lugares, o arrependimento e o reino, ok? Então vamos lá. Jesus vai chamar então 4 pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando ele viu 2 irmãos que eram pescadores. Simão, que também vai ser chamado de Pedro, que vai se tornar um dos pais apostólicos, né? Ele vai andar sobre as águas, a sombra dele vai curar enfermos, ele vai curar ele vai ressuscitar Tabita, ele vai viver coisas incríveis, mas também vai negar a Jesus 3 vezes, Jesus vai buscar ele na praia, ele vai pregar, aproximadamente 3.000 vão converter, 5.000 vai converter. E por que eu estou antecipando quem Pedro é? Porque quando Jesus viu, e esse é muito importante, eu já falei para vocês da natureza hipostática. O que é a natureza hipostática? A natureza hipostática afirma que Jesus tinha 2 naturezas. Ele nunca deixou de ser plenamente homem, mas ele também nunca deixou de ser plenamente Deus. Então, na natureza hipostática de Deus, dentro desse critério de Deus, quando ele viu, ele não viu hoje, né? A gente, quando vê alguém, a gente vê aqui e agora. Jesus não. Jesus, Deus, ele é atemporal. Quando ele olha para nós, ele vê o antes, ele vê o hoje e ele já vê o futuro. Jesus não vê, Jesus vê o meu todo. Quando Jesus olha para mim, ele vê o meu tempo, desde o início até o fim. Ele já vê tudo. Vocês compreendem isso? Quando Jesus olha para mim, ele não vê o meu agora, ele já me vê no meu futuro. E por isso ele nos escolhe. Quando Jesus olha para Pedro, ele diz: Uau, esse cara vai fazer coisas incríveis. Ele vai morrer como um mártir, ele vai morrer de cabeça para baixo, né, dizendo: Eu não sou digno de morrer como meu Jesus. Ele vai dar a vida, ele vai ser preso por amor. Jesus não me vê no meu aqui e no agora. Jesus me vê no meu futuro profético. Existe um futuro profético para você. Jesus não te vê no seu passado. Jesus não te vê só no agora. Jesus já te vê no seu destino profético. Você consegue entender isso? Quando Deus nos escolhe, ele não escolhe como o homem escolhe. Não, não. Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus não é assim. Deus não vê como o homem vê. Lembram de Davi? Lembram de Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé, e ele olha para o filho mais velho e diz: Olha, certamente eu estou na frente de um rei. Mas ele estava vendo aqui o agora, ele estava vendo só o externo, mas ele disse: Eu não vejo assim, eu não olho o externo. Samuel, eu preciso te ensinar uma coisa, eu não vejo como o homem vê, eu estou olhando o coração, e eu não vejo só o coração aqui e agora, mas eu vejo o coração dele no passado, eu vejo atrás das malhadas, eu vejo matando leão, eu vejo matando urso, eu vi ali atrás das malhadas, eu vi Davi lutando pelas os ovelhinhas do pai dele, eu vejo ele hoje, eu vejo o coração dele agora, mas eu também vejo o coração de Davi no futuro, né, dentro do seu palácio, olhando para a minha tenda, desejando me dar um palácio, eu vejo Davi matando Golias, eu não vejo como o homem vê. Quantos estão entendendo isso essa manhã? Tem alguém aí comigo essa manhã? Compreendem? Amém, amém. Então, perceba o que eu estou dizendo. Jesus viu. Jesus nunca viu. Esse viu nunca será o seu viu, ok? Esse Jesus viu nunca será o meu viu. Jesus nunca viu como você viu. Então, quando Jesus viu Pedro, ele não viu só o aqui e o agora, um pescador. Quando Jesus viu Pedro, ele não viu um pescador. Quando Jesus viu Pedro, ele viu um ícone, ele viu um apóstolo. Vocês estão compreendendo? Então, às vezes, você olha para alguém, você vê alguém, mas na verdade, Jesus não é assim. Jesus, ele olha para o discípulo, ele vê um discípulo extraordinário. Ele diz: Meu, você está olhando para uma pessoa comum, né?
Mas, na verdade, Jesus está dizendo: olha, eu estou vendo alguém extraordinário. Né? Tem uma frase muito bonita do Carlito, que diz que a meta da igreja deve ser transformar discípulos comuns em pessoas comuns em discípulos extraordinários, mas eu digo que nem transformar. Sabe por quê? Porque na prática, na verdade, essa pessoa já é extraordinária no seu destino profético. A gente só aponta o caminho e só ajuda a chegar ao destino. Um destino que Deus já tem para ela. Então você olha para alguém, você vê só uma pessoa comum. Mas Deus, quando olha para ela, ela já vê um discípulo extraordinário. De repente, você olharia para Pedro e viria só um pescador. É só um pescador, é só uma pessoa comum. Mas Jesus já olhou para Pedro e disse: uau, isso aí é um apóstolo, hein? Esse é um apóstolo. Esse vai fazer coisas incríveis. Esse vai fazer algo extraordinário. E nós precisamos ter essa característica de Jesus. Nós precisamos olhar para as pessoas e pedir a Deus para enxergá-las no seu destino profético e, como igreja, apontar o destino e conduzi-las até esse lugar do sobrenatural. Esse é o meu papel como discipuladora. Esse é o seu papel, porque Jesus disse: ide e fazei discípulos. E um discipulador que decide ir para discipular, para escolher discípulos, filhos espirituais, ele tem que ter essa perspectiva, uma perspectiva não humana. Eu não posso olhar quem eu vou discipular com um olhar humano. Eu não posso olhar quem eu vou discipular aqui e agora, porque isso me desanimará. Ao contrário, eu preciso pedir ao Espírito Santo me revele para onde eu tenho que apontar o meu discípulo, quem é o meu discípulo, como que o meu discípulo está sendo gerado, qual é a função do meu discípulo, qual é o ministério, o que eu tenho que fazer para eu apontar, para eu ser aquele que vai conduzi-lo. Eu preciso ver como Jesus vê. Eu preciso ver o meu discípulo no seu destino profético. Então você vai olhar para alguém e vai dizer: uau, você vai ser grande. Uau, você vai ser incrível. E a pessoa está lá se sentindo pequena, a pessoa está lá se sentindo diminuída, a pessoa está lá dizendo: eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou vencer, eu não tenho chamado. E você vai olhar para ela com os olhos de Jesus, não como o homem vê, mas como Jesus viu. E você vai dizer: eu estou vendo um grande líder. Não, eu estou vendo que você vai ser gigante, eu estou vendo que você vai fazer coisas incríveis, eu estou vendo que Deus vai te usar em sinais, milagres e maravilhas, eu estou vendo que você tem um ministério profético. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos ter esse olhar de Jesus. A gente precisa entender que a Bíblia, ela precisa ser lida sob essa perspectiva, sabe? Não é só ler, eu li a Bíblia. Não, não é ler a Bíblia, é mergulhar nesse lugar que é a Bíblia. O que é vil para Jesus, não é o vil para mim, né? Vil para você, de repente, não é o vil, e não é o vil de Jesus. Então, se Jesus vê, né? E eu sou discípulo de Jesus, como o apóstolo Paulo diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faça o que eu faço, como eu estou fazendo o que Jesus faz, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus morreu para me dar exemplo, então eu preciso pedir: Jesus, me faça ver como o Senhor vê. Senhor, me faça olhar para as pessoas como o Senhor olha. Senhor, me faça olhar para o meu discípulo como o Senhor está olhando. Senhor, me faça olhar para a minha igreja como o Senhor está olhando. Senhor, me faça olhar para as pessoas que trabalham ao meu lado, no meu trabalho, no meu emprego, como o Senhor está olhando. Me faça olhar, Senhor, para as pessoas como o Senhor olha. E então, se você agir assim, você não vai ver apenas o aqui e o agora, você já vai ver esse discípulo, esse filho espiritual, essa filha espiritual, no seu destino profético. Amém? Compreendido isso? Amém.
Obrigada pelo retorno, Raquel. Obrigada, gente, pelo retorno. Então, vamos lá. André e Pedro, o André também está aqui, ó. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus disse: Ei, não, 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 larga a rede, né? Larga o que vocês estão fazendo, vem comigo, e eu ensinarei. Olha uma característica de Jesus. Gente, presta atenção. Se Jesus é o maior legado de todos os tempos, a gente não pode perder nada. Nada, nada, nada. Sabe o que você pode perder? Nada. Tudo que Jesus faz, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Né? Nessa Bíblia, inclusive, que Jesus fala está em vermelho. Se você tem uma Bíblia que quando Jesus fala está em vermelho, quando Jesus fala, a sua atenção tem que estar redobrada. Tem que ter uma dupla atenção. Então, olha o que ele está falando, vem comigo. E tem muita gente dizendo, vem comigo. Presta atenção, que isso é uma verdade. Vocês não estão entendendo o tamanho dessa verdade. Tem muita gente que vai dizer às pessoas, olha, vem comigo, vamos andar comigo na igreja, ou vem andar comigo, né, no ministério, vem caminhar comigo. Só que Jesus não disse só vem comigo. Jesus também se propôs a fazer outra coisa. O que Jesus se propôs a fazer? Eu vou ensinar. Eu vou te ensinar. Pessoal, como é que ensino? Como é que eu ensino? Eu não ensino com palavras. As palavras não ensinam ninguém. Um bom mestre ensina como? Qual é a melhor forma de ensinar alguém? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer aí? Qual é a melhor forma de ensinar alguém? Sendo o exemplo. Isso mesmo, pastora Lê. Sendo o exemplo. A melhor forma de ensinar alguém é dando o exemplo. Tanto é que quando Jesus lavou os pés deles, eles disseram, sendo tu Deus, você vai lavar os meus pés, fica quieto, que eu estou te ensinando, porque eu preciso te dar exemplo. A Pedro, a esse mesmo, que ele prometeu, vem que eu vou te ensinar. Depois Pedro fica lá bravo, porque ele está dizendo, você vai lavar meu pé. Não, você é Deus, você é Senhor. E ele vai dizer, sou mesmo. E eu vim para ensinar você. Então, eu vou lavar teu pé para te ensinar, para te dar exemplo. Então, não adianta eu chamar alguém para vir e depois, quando a pessoa começar a me acompanhar, eu não for o exemplo que essa pessoa precisa que eu seja. Então, um bom discipulador, você está anotando? Anota aí essas verdades que eu vou te dizer, porque isso aqui é um princípio espiritual. São princípios espirituais. Então, anota assim. Olha, o verdadeiro discipulador, alguém que quer ganhar, ser um grande pescador de homens, ser alguém que vai viver a maior colheita do seu ministério, alguém que quer ser como Jesus, ele precisa ter algumas características. Vamos a elas. Ele precisa pregar arrependimento e ele precisa pregar reino de Deus. A mensagem dele. Então, nós já entendemos a mensagem. Qual é a mensagem? Arrependimento e reino de Deus. 2, perdão. Então, primeiro a gente tem que entender a mensagem. Ó, qual era a mensagem de Jesus? Eu quero ser como Jesus, eu quero ser um ganhador de almas como Jesus, eu quero arrastar multidões como Jesus arrastava, eu quero ter o ministério de Jesus. Aliás, Jesus vai liberar sobre os filhos, sobre quem viria depois dele, obras ainda maiores farás. Eu quero viver essa palavra profética que Jesus lançou sobre o nosso ministério. Quantos aí querem viver isso, gente? Fala aí, quantos aí querem viver isso? Essa palavra profética, né? Obras ainda maiores farás. Então, diante dessa liberação, dessa palavra sobrenatural, de que nós faríamos obras ainda maiores, nós precisamos carregar, então, a obra que ele fez ao menos. Então, qual foi a obra de Jesus? Vamos começar por aí, é um bom começo. Então, ele tinha uma mensagem. Qual é a mensagem central de Jesus? Arrependimento e reino de Deus. Então, o que não pode faltar na minha mensagem? Arrependimento e reino de Deus. Você está anotando? Anota aí. O que não pode faltar na minha mensagem? Arrependimento, reino de Deus. 2, o que não pode faltar? Não pode faltar a visão de Jesus. 2, eu preciso ver como Jesus vê. E Jesus não vê só o aqui e agora. Jesus já vê no destino
profético. Então, se eu vou discipular alguém, eu não posso só olhar esse alguém no aqui e no agora, mas eu preciso já apontar para ele o destino profético. 2. 3, agora, anote aí 3, né? Você está anotando? Eu quero ter um ministério extraordinário. Aqui estão chaves. As chaves para o ministério extraordinário estão em Jesus. Por isso, gente, o evangelho é tão rico. Por isso, a gente precisa, ao menos uma vez no ano, passar pelos evangelhos de Jesus. Ao menos uma vez por ano, você precisa se debruçar e pegar o evangelho, para que você possa lembrar como que você deve ser enquanto um discipulador, enquanto um ganhador de almas, enquanto alguém que vai ganhar o mundo para Jesus. 3, então, Jesus disse: eu vou ensinar você. Quando eu trouxer alguém, eu preciso ser exemplo. Eu vou ensinar. E como que Jesus ensinou? Pelo exemplo. Ele não ensinava com palavras, Jesus ensinava com exemplo. Não eram apenas palavras. Jesus não ficava só pregando palavras, mais do que palavras, Jesus tinha exemplo. Então, venham, porque eu vou ensinar vocês. Eu dou conta de ensinar. E se você quer ser um grande ganhador de almas, se você quer ter o ministério de Jesus, não pode faltar mensagem, não pode faltar visão e não pode faltar ensino. Anotaram esses 3? Não pode faltar mensagem, não pode faltar visão e não pode faltar ensino. E esse ensino, leia-se, por exemplo. Então, não pode faltar a mensagem, arrependimento, reino de Deus. Não pode faltar a visão do destino profético. Não pode faltar o ensino. E esse ensino precisa ser acompanhado de exemplo. Ok? Anotado? 3 características fundamentais do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Gente, você já pensou? Alguém está lá empreendendo, de repente você olha para o ser humano, né? O padeiro está lá na padaria. Lá. Aí você vai lá na padaria e falou assim: larga a padaria aí e me acompanha, que eu vou te ensinar a ser alguém no reino de Deus. E o padeiro larga toda lá, olha, gente, tchau, fui. Estou seguindo aí esse ser que me chama. Vocês entendem a loucura disso? Vocês entendem a loucura do evangelho, de alguém que larga tudo, logo, imediatamente, porque olha nos olhos de alguém e vê uma verdade sobrenatural que ele carrega? Eu fico me perguntando o que eles viram em Jesus que fizeram eles largar tudo e seguir Jesus imediatamente. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Imagina, você passa lá num, num comércio, né? Você passa lá no açougue, na peixaria, olha para o açougueiro e diz assim: olha, então, larga tudo aí e me segue. Vamos viver para Jesus, vamos fazer coisa louca com Jesus, vamos fazer. Eu quero você do meu lado. Eu quero você fazendo coisas incríveis. E ele olha para Jesus e ele vê alguma coisa diferente. Ele olhou para aquele Jesus e falou: ixi, ele carrega, ele é irresistível, ele tem um olhar irresistível. Jesus é irresistível, né, gente? Ele é irresistível, né? E aí, quando Jesus lá na frente está pregando e as multidões estão indo embora, ele olha para os discípulos e diz: vocês não querem ir também? Aí Jesus, e aí Pedro vai dar a resposta, porque se você ficar imaginando o que aconteceu, né? Que Pedro não pensou 2 vezes em seguir Jesus. E aí Pedro vai te responder lá na frente, quando ele diz: e para onde eu iria? Se só ele carrega as palavras de vida eterna. Olha que tremendo! Para onde eu iria se só ele carrega as palavras de vida eterna?
eterna. Então, ele percebeu que o que Jesus pregava era real, era de verdade, eram palavras de vida eterna. E ele estava disposto a abrir mão de tudo para seguir aquela verdade que Jesus carregava. E nós hoje precisamos ter discípulos que olham para nós e vejam uma verdade, vejam vida eterna, vejam que nós temos palavras de vida eterna. E eles estejam dispostos a abrir mão de tudo para seguir o evangelho de Jesus. Eu não digo das profissões, porque é possível que eles continuem, nem todos deixaram as suas profissões para viver integralmente o ministério, né? Existem diversidade de ministérios dentro da igreja, diversidade de dons, diversidade de funções no reino de Deus. No caso do André, do Paulo, do Pedro, eles seriam chamados para o serviço, para o ofício do apostolado, e esse ofício do apostolado requeria a integralidade, né? Precisava ser integral. Pronto. Mas, às vezes, as pessoas não vêm para Jesus, porque quando vamos pregar, eles não veem essa pregação irresistível. Eu quero falar que, mais do que uma mensagem, a sua mensagem precisa ser irresistível. Peça ao Espírito Santo isso. Senhor, me dê uma mensagem irresistível. Senhor, me dê o teu olhar. Senhor, me dê um olhar que faça com que as pessoas queiram vir a Jesus. Amém? Me dê essa característica. Jesus, eu quero ser cheia de ti, para que quando eu diga venha, as pessoas não tenham como resistir ao convite, né? As nossas igrejas serão pequenas quando os filhos estiverem cheios de Jesus, porque se Jesus é irresistível, você será irresistível, e por isso você atrairá multidões ao reino de Deus. Amém. Eu quero profetizar isso sobre nosso ministério, sobre todos que me escutam. Eu quero profetizar que o seu ministério é irresistível. Eu quero profetizar que a sua pregação será irresistível e que enquanto você fala, milhares de pessoas se renderão ao conhecimento da palavra de Deus. E você sabe por quê? Porque você estará cheia de Jesus, porque você estará cheia da glória de Jesus, porque você terá um ministério baseado, fundamentado na mensagem de Jesus, na visão de Jesus, naquilo que Jesus era. Ai, Jesus era, Jesus é e Jesus será. Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é, ele era e ele para sempre será. E nós precisamos ter esse ministério de Jesus. Você precisa estar cheio dele. Cheio, cheio, cheio desse lugar que Jesus tem para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, eles não conseguiram resistir. Ele disse, larga tudo aí e me segue. E eu fico imaginando Pedro, André, andando, olhando para Jesus. Uau, aqui, vou largar. Não, vamos embora. Vamos largar tudo, vamos seguir esse homem. Olha que isso, porque Jesus carregava uma mensagem da verdade. Eles olhavam para Jesus e diziam, isso aí é de verdade, isso aí é de verdade. Talvez seja a coisa mais urgente que essa geração precisa hoje. Se tem uma coisa que essa geração precisa com urgência, é olhar para a igreja de Jesus e encontrar na igreja de Jesus verdades. Eu vou falar de novo. Talvez a coisa mais urgente que esta geração precisa nos nossos dias é olhar para a igreja de Jesus e encontrar na igreja de Jesus a verdade. Uma verdade irresistível, uma verdade carregada de autoridade, e a autoridade vem pelos exemplos, né? O apóstolo Paulo vai dizer, eu não vim até vocês com palavras de persuasivas, humanas, não foi assim que eu vim até vocês, mas eu vim até vocês carregado de poder, mas as minhas palavras estavam carregadas de poder. E foi isso que atraía as multidões. Era isso que atraía as multidões. Era isso que atraía as multidões. A Bíblia diz que Jesus falava como quem tinha autoridade.
autoridade. Foi isso que tirou Nicodemos de um templo e fez Nicodemos ir de noite. Isso, perceba, Nicodemos, ele era um grande dentro da sinagoga, ele era alguém que colocava a sua estola sacerdotal, ia para o templo, ele ensinava, ele tinha um ministério, ele tinha maturidade, ele já estava lá há muito tempo dentro da sinagoga. Mas quando Nicodemos vê que levantou um homem, que ele não apenas falava, mas falava com autoridade, ele arrastava, aquela mensagem arrastava multidões. Ele saiu de noite, ele foi até Jesus, e ele só queria saber uma coisa: o que você tem? Porque todos nós olhamos para você e nós temos uma certeza: o que você carrega não é humano, o que você carrega é do céu. O que você carrega? O que que tem em você que nós não estamos tendo? O que há em você que eu não estou tendo? Qual é o seu segredo, Jesus? Nós precisamos ser essas pessoas que as pessoas vão até você e vão te perguntar qual é o seu segredo. Qual é o segredo do seu ministério? Qual é o segredo do seu ministério? E você vai dizer: o segredo do meu ministério é porque eu estou cheia de Jesus. Eu estou falando como quem tem autoridade. Porque eu não apenas falo, mas eu estou vivendo na íntegra tudo o que eu falo. E Jesus não disse só sirva, ele serviu. Jesus não disse só ame, ele amou. Jesus não disse só entregue, ele se entregou. Jesus não falava apenas, Jesus fazia. Então ele tinha autoridade para falar. Você quer atrair pessoas a Jesus, não fale só não, faça. Faça, dê exemplos, tenha autoridade. A sua mensagem precisa ser carregada de autoridade. Então, você terá um ministério irresistível. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre quem está me ouvindo aqui essa manhã e quem vai ouvir depois. Eu quero profetizar sobre você um ministério irresistível. Então, as nossas igrejas serão pequenas, vai ser pequeno, gente, porque vocês vão ser irresistíveis. E quando vocês falarem da mensagem, as pessoas não vão conseguir resistir. Então, vocês vão dizer, venha. E alguém vai olhar para você e vai ver tanta autoridade que simplesmente virá. Eu creio, eu libero isso, eu profetizo isso. Por quê, pastora? Porque você vai ter a mensagem certa, você vai ter a visão certa, você compreende, você vai ter o ensino certo, você vai ser alguém que vai carregar o ministério de Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu. Gente, pega isso, gente. Ele viu. Jesus viu. Ele viu, e eu não quero que você nunca mais esqueça isso. Toda vez que Jesus viu, você tem que saber o que ele viu. Porque o que eu vejo não é o que Jesus viu. Você não vê como Jesus vê. Agora, alguém que está no ministério de Jesus, alguém que carrega o ministério de Jesus, nunca pode ver de forma humana. Você tem que pedir: Senhor, abre os meus olhos e me faça ver o que o Senhor vê. Senhor, me faça olhar para a minha cidade como o Senhor olha. Senhor, me faça olhar para o meu bairro como Jesus olha. Senhor, me faça olhar para o meu trabalho como, assim, como o Senhor olha. Senhor, me faça olhar como o Senhor olha. Me dê a sua visão. Entre os dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, eles estavam num barco junto com o pai. Olha isso, ó, parece que vai subindo de nível, né? Olha só, vamos lá. Agora tem mais dois irmãos. Agora é Tiago e João. Então, ele já chamou Pedro, ele já chamou André, e agora tem o Tiago, e agora tem o João. Quando ele chamou Pedro e André, eles largaram as redes imediatamente e foram embora, porque Jesus é irresistível. Agora veja Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam num barco junto com o pai. Eles tinham família. Eles tinham alguém ali administrando. E eles estavam consertando as redes. Jesus chamou os dois. E no mesmo instante, eles deixaram o pai, deixaram o barco e foram com ele.
Meu Deus! Pegaram isso? Vocês pegaram isso? Olha que extraordinário, né? Que lindo isso. Ele simplesmente falou assim: aqui, me segue. E eles deixaram tudo para trás. Deixaram o pai, deixaram o barco. E aí você pode perguntar: o que fez André, Pedro, Tiago, João? Largar tudo e seguir Jesus. O ministério irresistível de Jesus. Esse ministério irresistível. Olha, veja que foi subindo de nível, né? Pedro e André deixaram o barco. Tiago e João deixaram para trás o pai, deixaram para trás o barco. Eles vão fazendo entregas e renúncias. Sabe por quê? Porque eles querem viver Jesus, porque eles querem viver o ministério sobrenatural, porque há uma promessa, eu vou ensinar vocês. Não adianta eu pegar alguém e dizer, me siga, e aí eu abandono essa pessoa. Tem muitas igrejas que fazem apelos, né? Quantos querem aceitar Jesus? Aí as pessoas vão lá, aceitam Jesus, choram, aí faz uma festa, joga confete, celebra a chegada, mas depois não ensina. Não adianta, né? Eu preciso ser alguém que quando alguém vem a Jesus, eu tenho um ensino. Não pode faltar discipulado, não pode faltar o ensino, não pode faltar o ir, não pode faltar o chamar. Entendam os propósitos de Jesus? Olha o propósito aqui. Primeiro propósito é ir, porque Jesus foi e evangelizou, Jesus está evangelizando. Esse é um propósito que não pode faltar. Ó, não pode faltar, ele está evangelizando. Mas que mais que ele está fazendo? Ele está ensinando. Olha os dois S aqui de Jesus: evangelismo e ensino. Então, quando alguém, ele vai lá e chama, ele evangeliza. Mas quando alguém chega, ele não só chama, ele ensina. Ele diz: pronto, vem que eu vou ensinar. Jesus ensina e Jesus cura. Então, ele tem um ensino carregado de sinais e maravilhas, sinais, milagres, prodígios. Jesus tinha um ministério carregado de milagres e nós precisamos ter o ministério de poder que Jesus tinha. Eu quero liberar isso sobre você. Você quer ter um ministério? Tenha um ministério inspirado na pessoa bendita de Jesus. Se inspire nesse ministério bendito de Jesus. Então, Jesus ensina e Jesus cura muita gente na Galileia. Jesus andou por toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. Então, não pode faltar um ensino, né? Ensinar. Ele anunciava a boa notícia do reino. Olha aqui que eu sempre falo com vocês, né? O que Jesus carregava? A mensagem de arrependimento e de reino. Jesus pregava o reino de Deus. Então, nós não podemos perder da mensagem de Jesus. Que mais que ele fazia? Ele curava os enfermos, ele curava doenças graves do povo. Então, não apenas ele ensinava, mas ele tinha autoridade. Gente, Deus, Jesus, essa manhã, ele vai destravar sobre os nossos ministérios. Esse ministério, um ministério que seja sobrenatural. Ele não apenas ensinava, mas ele se preocupava com as multidões. Ele curava, ele se manifestava em sinais, em milagres, em prodígios, em maravilhas. Eu quero liberar isso sobre você. Você terá um ministério frutífero. Você terá o ministério de Jesus. Você pregará o que Jesus pregava. Você curará enfermos. Você será alguém que o céu vai colocar em você. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais te seguirão em nome de Jesus. Que os sinais te sigam essa manhã, em nome de Jesus. As notícias a respeito dele se espalharam. Perceba, estava todo mundo falando. O assunto do momento era o ministério de Jesus. Toda a Síria estava falando de Jesus. Por isso o povo levava a Jesus pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas sofridas,
pessoas que sofriam doenças, de todos os tipos de males. Levavam a Jesus os epiléticos, levavam a Jesus os paralíticos, e pessoas dominadas por demônios. E quando eles chegavam, Jesus curava a todos, em nome de Jesus. A igreja não pode deixar de ter essa característica. A igreja precisa ser um lugar para onde um hospital, para onde vão levar os enfermos. Eu quero crer que nesses tempos o Senhor levantará a sua igreja com grande autoridade e as pessoas vão correr para dentro da igreja. Pessoas doentes, pessoas oprimidas, pessoas carregadas por espíritos malignos, eles vão levar as igrejas e encontrarão resposta, porque você está lá, porque seu ministério é frutífero, porque você é alguém que vai carregar os sinais de Jesus. O Senhor te usará com grande autoridade. O Senhor fará o seu ministério próspero, parecido com o de Jesus. Você fará obras maiores do que Jesus fez. Você precisa carregar o evangelho de Jesus. Você quer ter um ministério? Tenha o ministério de Jesus. Você quer olhar para alguém? Olhe para o ministério de Jesus. Você quer uma inspiração? Se inspire no ministério de Jesus. Você quer uma referência? Tenha em Jesus a referência do seu ministério. Você quer entender a quem seguir? Siga Jesus. Você quer ser irresistível? Você quer ter um ministério irresistível? Tem a mensagem de Jesus, tem a visão de Jesus, tem o ensino de Jesus, e faça o que Jesus fez. E aí você poderá dizer com o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas é Jesus que está vivendo em mim. Grandes multidões o seguiam. Olha, eu quero dizer que tem grandes multidões esperando por nós. Grandes multidões. Em Itaboraí, nós temos, segundo o último IBGE 2022, mais de 100 mil não alcançados. E a sua cidade, você já se informou? Quantos para alcançar? Aqui eu estou de olho nos IBGEs. Toda vez que sai um IBGE, eu estou de olho. E olha que a gente sabe que essas verdades, né, esses IBGEs não são assertivos, né? Existem erros, mas é aproximadamente isso. Eu sei que a minha cidade ainda existem multidões, milhares e milhares de pessoas que ainda não seguem Jesus, ainda não estão no Evangelho. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja de milhares. E você precisa desejar que a sua igreja, que o seu ministério, seja um ministério que carregue milhares. Eu quero viver isso, eu quero viver esse sobrenatural do Evangelho de Jesus. Um evangelho frutífero, um evangelho de grandes coisas. Perceba que não eram multidões. Quando a gente vai ler o evangelho, a gente vê essa visão exponencial, a gente vai ver que eram grandes multidões. O que Deus tem para nós não são só multidões, mas o que Deus tem para nós são grandes multidões. Grandes multidões o seguiam. E por que grandes multidões o seguiam? Porque Jesus tinha um ministério irresistível. Jesus carregava uma mensagem irresistível. Jesus tinha uma visão irresistível. Jesus ensinava de forma irresistível. Jesus era irresistível, era, é e sempre será. Grandes multidões o seguiam. Era gente de Galileia, era gente de 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia, das regiões, ficavam do lado do Rio de Jordão, toda a vizinhança, pessoas de vários lugares vinham para estar com Jesus, porque ele tinha um ministério irresistível. Eu quero profetizar que nós teremos esse ministério, um ministério irresistível, e por isso pessoas virão de vários lugares só para ver aquilo que Jesus está fazendo, por seu intermédio, através do nosso intermédio, porque estamos vivendo o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus. Gente, como é bom poder olhar para Jesus e aprender com Jesus. É isso, vamos orar. Eu espero que você tenha recebido de Deus essa manhã. Fechamos hoje Mateus capítulo 4 e amanhã nós vamos estudar Mateus capítulo 5. Gente, eu quero gerar expectativa no seu coração. Mateus capítulo 5 vai falar sobre uma pregação,
uma pregação rica que Jesus vai deixar, né, para nós. Olha, essa pregação é a pregação, uma das pregações, presta atenção, de Jesus, com a para mais, porque eu considero que a pregação da cruz, aí Jesus pregou sem palavras, não é mesmo? Isso é mensagem que Jesus pregou, Jesus foi o pregador e a mensagem foi a cruz. Mas essa mensagem do Sermão do Monte é extraordinária, né? E eu quero te chamar para amanhã, às 6 horas da manhã, estar comigo e nos debruçarmos, nos sentarmos aos pés de Jesus e ouvir Jesus pregar. Amém? Jesus tem uma pregação para você. E foi lá, no Sermão do Monte, que ele deixou uma mensagem. E essa mensagem ainda está de pé. Essa mensagem, ela é urgente ainda para hoje. Então, não perca. É 6 horas da manhã. Venha estudar essa mensagem que Jesus deixou para os nossos dias também, onde ele fala sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Até amanhã. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigada porque o Senhor nos deixou esse exemplo tão lindo. Nós queremos ter o ministério frutífero que o Senhor teve. Nós queremos, Senhor, parecer contigo. Ah, Deus, nós amamos o Senhor. Como é bom olhar para Ti e perceber, Deus, que o Senhor é, sim, irresistível. O Senhor nos atraiu e nos atrai todos os dias. A Tua presença é irresistível. Ah, Senhor, a tua mensagem, essa mensagem de arrependimento, essa mensagem de reino, nós queremos carregar essa mensagem até que o Senhor venha. Senhor, nós queremos ver como o Senhor vê, e nós queremos ensinar pelo exemplo. Nós queremos também um ministério carregado de milagres, sinais, que as pessoas possam vir até o Senhor. Nós queremos ver uma grande multidão. Nós queremos viver debaixo dessa palavra profética, de que faremos obras ainda maiores. Senhor, nós queremos viver o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere. Tenha um bom dia. Até amanhã.